Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai pusera em suas mãos todas as coisas e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. O Senhor, como estivesse a ponto de transmigrar de presente século, manifesta que tipo de amizade tinha para com os seus. Daí que esteja dito: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. São Beda. Os judeus tinham, é certo, muitíssimas festividades. Nenhuma, porém, era mais distinta e solene que a da Páscoa. Por isso, é com muito significado que o evangelista diz: antes da festa da Páscoa. Santo Agostinho. Páscoa, como alguns consideram, não é um nome grego, mas hebraico. De maneira oportuna, as duas línguas têm para esta palavra um significado concorde, porque em grego o verbo padecer é pasken. Disso se entende que a Páscoa quer dizer paixão, tendo o nome se originado daquele verbo. Na língua hebraica, Páscoa quer dizer atravessar, e foi comemorada a primeira vez depois que haviam fugido os hebreus do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Agora, a imagem profética é verdadeira e completa, porque, conduzido Cristo como um cordeiro à imolação, cujo sangue ungiu nossas portas, ou seja, as nossas frontes com o sinal da cruz, fomos libertados tanto da perdição deste tempo quanto do cativeiro do Egito, e conduzidos a uma suma travessia salvífica, saindo debaixo do diabo e indo a Cristo.
e deste tempo instável ao seu reino firmíssimo. E esse nome, ou seja, Páscoa, nos dá o evangelista a interpretação, dizendo: sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Eis a Páscoa, eis a travessia. São João Crisóstomo. Não que ele soubesse aquela hora, pois há muito tempo sabia. A travessia é a morte dele. Ao ter que deixar os discípulos, demonstra-lhes um amor elevado e diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, nada deixaria de fazer por aqueles que amam. Não fez desde o princípio, mas naquele momento fez para aumentar a familiaridade, preparando a consolação deles a respeito das coisas vindouras. E os chama de os seus em razão da familiaridade, e chama a outros inclusive de seus, tendo em vista a circunstância. Assim, quando diz, e os seus não o receberam, também acrescenta, que estavam no mundo, porque havia outros seus já mortos, como Abraão, Isaque e Jacó, que não mais estavam no mundo. Os seus que estavam no mundo, ele amou sempre, e por fim amou-os, mostrando perfeita amizade. Isso é o que significa amou-os até o fim. Santo Agostinho. E então amou-os até o fim, para que deste mundo, por ele, que é a cabeça, ultrapassem por amor dele. E qual fim é esse, a não ser o Cristo? O fim de toda a lei é Cristo pela justiça de todos os crentes, fim que melhora, não destrói. Parece-me que estas palavras podem ser entendidas humanamente assim: Cristo amou os seus até a morte, mas não como se o amor acabasse com a morte daquele que a morte não pode matar, a não ser que talvez se entenda assim: até a morte os amou, isto é, amou-os até mesmo morrendo por eles. E então, durante a ceia, ou seja, e tendo posta a mesa para o serviço dos convidados, a ceia estar pronta não deve ser tomada no sentido de que havia sido consumida ou terminada, porque a ceia ainda estava sendo servida, quando ele se levantou e lavou os pés dos discípulos. Porque então ele se sentou novamente e deu ao traidor um pedaço de pão. E disse: já o diabo pusera no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. Esta tentação espiritual é chamada de sugestão, que não vem pelos ouvidos, mas pelos pensamentos. O diabo inspira sugestões, as próprias sugestões misturadas à imaginação humana. Já estava decidido no coração de Judas, por sugestão do demônio, que o discípulo entregaria seu mestre. São João Crisóstomo. O evangelista insere isso como que cheio de espanto, que o Senhor lave os pés àquele que já se decidira a traí-lo. Mostra também o tamanho da malícia do traidor, visto que não era capaz de detê-lo nem mesmo uma comunhão tal do tipo que mais costuma conter a malícia. Santo Agostinho. O evangelista, estando a ponto de falar da imensa humildade do Senhor, antes quis fazer o elogio da sua excelência, e por isso diz: sabendo que o Pai pusera em suas mãos todas as coisas, entre elas, portanto, o próprio traidor. São Gregório. Nosso Senhor sabia, afinal, que em sua mão recebera até mesmo seus perseguidores, a fim de tomar para si e converter aos desígnios da sua misericórdia toda a crueldade que a malícia daqueles homens, livres de quaisquer amarras, movia contra ele. Orígenes. O Pai entregou todas as coisas às mãos de Nosso Senhor, isto é, a sua operação e poderio. Meu Pai não cessa de operar, diz Cristo, e eu opero também. Ou ainda, entregou todas as coisas às suas mãos que tudo abrangem para que todas lhe estivessem sujeitas. São João Crisóstomo. O que o Pai lhe pôs nas mãos, aqui é a própria salvação dos fiéis. Quando ouves esta expressão, não deves pensar em nada humano. Significa apenas a honra que o Filho presta ao Pai e a honraria entre os dois. Assim, afinal, como o Pai lhe entregou todas as coisas, do mesmo modo, ele as entregou ao Pai. Daí que diga Paulo: quando tiver entregado o reino a Deus Pai. Santo Agostinho.
isto é, sabendo que saíra de Deus e a Deus voltava, e que nem abandonava a Deus quando dele saía, nem a nós quando a ele retornava. Teofilacto Diócrida. Como, pois, o Pai confiou às mãos do Filho todas as coisas, isto é, confiou-lhe a salvação dos fiéis, Nosso Senhor julgava conveniente expor a eles tudo o que dizia respeito à salvação. Sabendo, ademais, que ele viera de Deus e a Deus voltava, de modo algum a sua glória diminuía ao lavar os pés dos discípulos, pois não era uma glória usurpada. Com efeito, os que gozam de uma honraria usurpada jamais descem de sua posição, a fim de não dissipar o que tomaram injustamente. Santo Agostinho. Tendo o Pai lhe dado todas as coisas às mãos, Nosso Senhor, todavia, não lavou as mãos dos discípulos, mas os pés, e sabendo que de Deus saíra e a Deus seguia, cumpriu uma tarefa não de Deus e Senhor, mas de homem e escravo. São João Crisóstomo. Ora, era digno daquele que de Deus saíra e a Deus voltava, que esmagasse sob os pés todo inchaço e orgulho. Daí que siga. Levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Percebe como a humildade do Senhor se manifesta não apenas na lavagem dos pés, como em todo o resto. Com efeito, Jesus não faz estas coisas antes de reclinar-se à mesa, mas depois que todos já estavam sentados. Então é que se levanta. Em seguida, não apenas os lava, como antes depõe as vestes, cinge-se numa toalha e enche a bacia, em vez de mandar que outro a encha. Tudo ele mesmo faz, manifestando assim como convém que façamos tais coisas com pleno amor e dedicação. Orígenes. Em sentido místico, o almoço é a primeira refeição, e antes do fim do dia espiritual, que abrange o tempo da presente vida, convém àqueles que foram recém-introduzidos nela. Já a ceia é a última e aposta aos mais avançados. Em outro sentido, poderia alguém asseverar que o almoço é o entendimento das Escrituras antigas e a ceia os mistérios escondidos no Novo Testamento. Da minha parte, porém, penso que os que ceiam ao lado de Jesus e no último dia da presente vida e comem juntos à mesa carecem de certa lavagem, não das partes mais nobres e primeiras, por assim dizer, do corpo e da alma, mas das últimas e mais afastadas, que necessariamente tocam a terra. Ora, o evangelista diz que Nosso Senhor começou a lavar os pés dos discípulos, pois não terminou de lavar senão mais tarde. É porque os pés dos apóstolos estavam contaminados, conforme aquela passagem. Todos vos escandalizarei desta noite por minha causa. Em seguida, levou a cabo a lavagem deles, purificando-os de modo que perdessem toda a mancha. Santo Agostinho. Depois as vestes aquele que, sendo Deus, se anulara a si mesmo. Cingiu-se de toalha aquele que assumiu a forma de escravo. Encheu de água a bacia para lavar os pés dos discípulos aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira dos pecados. Ora, com a toalha de que estava cingido, enxugou os pés que lavara, assim como com a carne de que estava vestido, firmou os passos dos evangelistas. E para cingir-se da toalha, depôs as vestes que levava. Já para receber a forma de servo, quando anulou a si mesmo, não depôs o que tinha, mas recebeu o que não tinha. E para ser crucificado, foi despojado das suas vestes e morreu envolto de uma toalha, e toda a sua paixão é nossa purificação. Orígenes. Assim como o médico que busca a cura de muitos doentes começa por aqueles que mais têm necessidade de seus cuidados, assim também Cristo, que lava os pés impuros dos discípulos, principia por aqueles que eram os mais impuros, e assim chega por último a Pedro, o discípulo que menos precisava lavar os pés. Daí que esteja dito. Chega então a Simão Pedro, a quem a consciência quase limpa dos pés convencia a resistir, que lhe diz: Senhor, tu lavar meus pés? Santo Agostinho. O que significa essa palavra tu? O que significa essa outra, me, de lavar-me?
São antes para ser meditadas do que ditas, sob risco de a língua não conseguir desenvolver o que a alma concebeu dignamente delas. São João Crisóstomo. Ou ainda, Pedro era o primeiro, mas é crível pensar que o estúpido traidor estava colocado à frente dele. E é isto que o evangelista quis dizer com começou a lavar e em seguida chegou a Simão Pedro. Teofilacto, Diócrida. Isto evidencia que não lavou primeiro a Pedro, mas dentre os demais discípulos nenhum tentaria ser lavado antes de Pedro. São João Crisóstomo. Pergunta-se o porquê de nenhum dos outros evitar, somente Pedro, aquilo que não era um ato de pouco amor e discrição. Isso me parece porque só os pés do traidor devem ter sido lavados, depois aqueles de Pedro, e então, dessa forma, o resto dos discípulos deve ter sido repreendido por ele. Se eu começasse com qualquer um dos outros, este afastaria o Senhor e diria o que disse Pedro. Ou de outro modo, todos mostraram os pés, entendendo que não era sem sentido que lavaria os pés deles. Somente Pedro, sem pesar outra consideração e com tamanha reverência a Jesus, não ofereceu os pés para que fossem lavados. Em muitas passagens, a Escritura mostra Pedro impetuoso em mostrar o que considerava melhor e mais útil. Santo Agostinho. Não devemos acreditar que Pedro não aprovasse ou rejeitasse algo que outros já haviam permitido antes dele. E desse modo, não se pode entender que outros já haviam sido lavados antes dele e que Jesus veio a ele depois dos outros. Quem ignora que o Santo Pedro era considerado o primeiro dos apóstolos? Mas Cristo começa com ele. Assim, quando o Senhor começou a lavar os pés, chegou perto daquele com quem havia de começar, isto é, Pedro. E então Pedro ficou espantado com uma ação que qualquer um deles teria se espantado. E Jesus respondeu dizendo-lhe: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. São João Crisóstomo. Isto é, Pedro não compreendia ainda a humildade deste ensinamento, nem como a humildade basta para levar-nos a Deus. Orígenes. Então o Senhor sugere que há nisto um mistério. Lavando e enxugando os pés deles, purificou-lhes, pois deveriam pregar de forma honesta, para que ensinassem o caminho santo e andassem por aquele que dizia: Eu sou o caminho. Convinha que Jesus depusesse as vestimentas dos apóstolos para limpar mais os pés que já estavam limpos, ou para tomar no próprio corpo a imundície dos pés dos seus discípulos por meio do pano que o envolvia, porque carregou sobre si todas as nossas fraquezas. Note que, devendo lavar os pés dos discípulos, ele não quis escolher outra oportunidade senão quando o diabo já havia entrado no coração de Judas para que entregasse Cristo aos seus algozes, que logo viria a dispensa dada aos homens. Porque antes não era oportuno que Jesus lavasse os pés de seus discípulos. Quem teria lavado seus pés e suas manchas no tempo que transcorreu até a paixão? Mas nem na hora da paixão, porque não havia outro Jesus para lavar os pés deles, nem mesmo depois da paixão, porque somente no tempo da vinda do Espírito Santo seus pés foram lavados. E assim, este mistério, disse o Senhor a Pedro, não compreendes, mas compreendê-lo-ás quando estiver esclarecido o suficiente. Santo Agostinho. Pedro, mesmo aterrado pela sublimidade daquele feito do Senhor, segue em oposição àquele ato cujo motivo ignorava. Vendo Cristo humilhado a seus pés, não o tolera, pois segue. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés, isto é, jamais o permitirei. O que afinal não acontece em toda a eternidade, não acontece em tempo nenhum. Orígenes. Tomemos esse exemplo de quanto é possível a alguém dizer o que quer que seja com reta intenção e, por ignorância, ir contra uma vantagem própria. Pedro, então, ignorando que aquilo fosse conveniente, em primeiro lugar, com uma dúvida leve, diz: Senhor, tu lavar meus pés? Em segundo lugar, jamais me lavarás os pés. O que seria impedimento a seguir sua obra de ter parte com Jesus, e não argumenta que de fato é inconveniente lavar os pés dos discípulos, mas que os discípulos, de forma indecente, mostraram seus pés.
E como Pedro não percebe que a sua própria reação era desvantajosa, o Senhor não permite que faça. E então Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Santo Agostinho. Está dito desta forma: se eu não te lavar, embora se trate de lavar apenas os pés, do mesmo modo como se costuma dizer, calça-te, embora apenas o pé seja calçado. Orígenes. Os que se recusam a interpretar tropologicamente esta e outras passagens semelhantes, peço que digam como é plausível que aquele que, por reverência, disse a Jesus: jamais me lavarás os pés, não venha a ter parte com o Filho de Deus, como se o fato de seus pés não serem lavados por ele equivalesse a um crime horrendo. Devemos, pois, oferecer nossos pés, isto é, os afetos da nossa alma, a Jesus, para que os lave, a fim de que nossos pés sejam decentes, sobretudo quando, aspirando a bens maiores, desejamos ser contados entre os que anunciam a boa nova. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não lhe dá o motivo de seu ato, mas apenas o ameaça, porque Pedro de modo algum sairia convencido, quando ouve: compreendê-lo-ás depois, não diz: ensina-me, pois, para que eu o permita. Mas, quando o Senhor lhe ameaça, o que mais teme, a saber, ficar apartado dele, então permitiu. Orígenes. Empreguemos estas palavras contra aqueles que, por falta de discernimento, se decidiram a fazer algo que não os ajuda, pois, se lhes mostrarmos que não terão parte com Jesus enquanto guardarem seus desígnios presunçosos, incitá-los-emos a não perseverarem nas suas más decisões, ainda que as tenham estabelecido com juramento e grande resolução. Santo Agostinho. Mas Pedro, agitado entre o amor e o temor, teve mais medo de que Cristo lhe fosse negado do que rebaixado até os seus pés. Daí que siga, Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Orígenes. Jesus, porém, não queria lavar as mãos, mostrando desprezo à acusação dos fariseus: teus discípulos não lavam as mãos quando comem pão. Tampouco queria lavar-lhe a cabeça, em que se manifestava a imagem e glória do Pai. Não, basta que ofereçam os pés para lavar. Daí que siga, Jesus disse-lhe: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Santo Agostinho. Todo ele está limpo, exceto os pés, que é necessário lavar, pois o homem todo é lavado no batismo, não com exceção dos pés, mas por inteiro. Depois, contudo, vivendo em meio às coisas humanas, fatalmente pisa a terra. Os próprios afetos humanos, pois, sem os quais não se vive esta vida mortal, são como os pés em que somos afetados pelas coisas humanas, de modo que, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se, porém, confessamos os nossos pecados, aquele que lavou os pés dos discípulos nos lavará dos pecados até os pés com que andamos na terra. Orígenes. Considero impossível que as extremidades e as partes mais baixas da alma não se contaminem, ainda que alguém seja tido como perfeito em relação aos homens. A maioria, porém, mesmo depois do batismo, cobre-se da cabeça aos pés com a poeira dos pecados. Já os legítimos discípulos de Cristo precisam ser lavados apenas nos pés. Santo Agostinho. Das palavras desta passagem, depreendemos que Pedro já fora batizado, pois sabemos que os discípulos, por meio dos quais batizava, já eram batizados, quer pelo batismo de João, como pensam alguns, quer pelo de Cristo, o que é mais provável. Aquele, afinal, que não se desdenhou do humilde mistério de lavar-lhes os pés, não teria desprezado o ministério do batismo, delegando a seus servos batizados o batismo do resto da humanidade. Daí segue: vós também estáis puros, mas não todos. Para que não precisássemos investigar o sentido dessas palavras, o próprio evangelista o esclarece acrescentando: ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse: nem todos estáis puros. Orígenes. Quando diz: vós estáis limpos, refere-se aos 11.
Ao acrescentar, mas não todos, fala-o a respeito de Judas, que estava sujo, em primeiro lugar, porque não se importava de verdade com os pobres, mas era ladrão. Por fim, porque o diabo lhe penetrara o coração para que traísse Jesus. Ademais, Nosso Senhor lava-lhes os pés mesmo depois que já estavam limpos, porque a graça ultrapassa a necessidade, e como diz João, o que está limpo, continue a limpar-se. Santo Agostinho. Ou ainda, os próprios discípulos, como já estivessem banhados, não precisavam lavar senão os pés, porque o homem, enquanto vive neste século, contrai, pelos afetos humanos, a sujeira da terra que pisa com os pés. São João Crisóstomo. Ou ainda, não os chama de limpos como se já estivessem arrancados de todo pecado, afinal, a vítima ainda não fora oferecida, mas refere-se à pureza do entendimento. Com efeito, já haviam sido arrancados do erro judaico. Santo Agostinho. O Senhor, lembrando de que prometera a Pedro o entendimento do seu feito ao dizer-lhe, mas compreendê-lo-ás depois, passa agora a explicar o que fez. Daí que esteja dito. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Orígenes. Nosso Senhor profere essas palavras ou de modo interrogativo, para mostrar-lhes a grandeza do feito, ou de modo imperativo, para despertar-lhes a inteligência. Alcuino. Em sentido místico, porém, Nosso Senhor retomou suas vestes ao completar, pelo derramamento de seu sangue, a lavagem da nossa redenção, levantando do sepulcro ao terceiro dia, vestido do mesmo corpo de sempre, dotado agora de imortalidade. E tornou a pôr-se à mesa, subindo ao céu e pondo-se à direita paterna da divindade, donde há de vir para o julgamento. São João Crisóstomo. Já não fala só a Pedro, mas a todos quando diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, com o que aceita o juízo deles. Em seguida, para que não se pense que essas palavras se devem apenas ao obséquio deles, acrescenta: E dizeis bem, pois eu o sou. Santo Agostinho. Este preceito foi dado ao homem. Não te louve a tua própria boca, mas sim a boca do teu próximo, porque é perigoso para quem quer evitar a soberba gozar de si próprio. Mas aquele que está acima de todas as coisas, não importa o quanto se elogie, nunca será tão exaltado. Não se pode dizer de fato que há arrogância em Deus, porque conhecer a Deus é vantajoso apenas a nós, não a Ele. Nem ninguém o conhece se ele não se dá a conhecer. Então, se por fugir da arrogância ele não se elogiasse, ele nos teria privado do seu conhecimento. E como a verdade há de temer a arrogância? Ninguém pode repreender quem se considera mestre, mesmo aquele que apenas crê nos homens, porque é preciso reconhecer que até os próprios homens são chamados de mestres e toleram a denominação sem arrogância nas artes que professam. E é reprovável o fato dele se considerar senhor de seus discípulos, no caso de homens que, no sentido corrente, careceriam de iluminação. Porque, quando é Deus quem fala, nunca há jactar-se, nem pode haver mentira na verdade. Submeter-se a tantas grandezas, servir à verdade, é para nosso benefício. E então, falaste bem chamando-me de mestre e senhor, porque eu o sou? E se não fosse, falaria errado. Orígenes. Não dizem Senhor com retidão aqueles a quem se dirá: Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Mas os apóstolos dizem: Mestre e Senhor com retidão, pois não reinava sobre eles a maldade, e sim o verbo de Deus. Segue. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. São João Crisóstomo. Nosso Senhor toma um exemplo de coisas maiores para que operemos as que são menores. Ele, afinal, é o Senhor. Já nós, se fizermos o mesmo que ele fez, o faremos aos nossos companheiros de servidão. Por isso acrescenta: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. São Beda.
Primeiro, o Senhor mostra com feitos o que depois ensina com palavras, segundo a passagem que diz: Jesus fez e ensinou. Santo Agostinho. Bem-aventurado de ti, ó Pedro, porque não sabias. O Senhor prometeu que haverias de sabê-lo depois. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,